Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Estou aqui recebendo o professor de filosofia da UFAL, Marcos José, a quem eu agradeço, o professor, por ter aceitado o nosso convite. Vamos falar sobre uma série de assuntos, principalmente Nietzsche, como um dos mais famosos filósofos da humanidade, contribuiu para o que nós pensamos hoje, para o que nós refletimos hoje. Bom, de fato, Nietzsche é um dos filósofos mais famosos e populares, principalmente da história recente da filosofia, né, filosofia contemporânea. Nesse aspecto, é também um dos filósofos que talvez mais influenciaram o nosso pensar contemporâneo. Costuma-se estabelecer, principalmente que ele é um dos marcos daquilo que a gente chama de filosofia contemporânea. A partir do do início do século XIX, segunda metade, marca-se uma certa ruptura com o pensamento tradicional, moderno, né, ou criticando elementos tradicionais modernos. E Nietzsche é um dos grandes representantes disso, né? Aquilo que a gente chama de crítica metafísica, a perda da centralidade da razão. Então, Nietzsche é um filósofo muito influenciador, né, de várias correntes e também, ao mesmo tempo, um ponto de inflexão, né, para várias outras teorias, né? Exatamente porque a gente costuma dizer é impossível ficar meio impassível diante do pensamento do Nietzsche. Ou você, de alguma maneira, se move diante das provocações e das tentativas dele de nos colocar a pensar determinadas dimensões críticas da tradição, ou você reage, vamos dizer assim, para tentar, a partir das críticas dele, defender coisas da tradição, vamos dizer assim, grega, cristã, né? E também moderna, né? Para situar o nosso telespectador, Nietzsche é um pensador de que época? Bom, Nietzsche ele nasce em 1840 e morre em 1899, se eu não me engano, na virada Ou seja, ele traz uma grande influência aí para o quê? Para o século XX, o início do século XX? No início do século XX, ele está dentro desse bojo, né, que eu estava falando, né, de um movimento muito forte no século XIX, de reformulações das questões modernas, né? Alguns situam Nietzsche, de alguma maneira, dentro do que, de um grosso modo, chamado de iluminismo romântico. Uma posição assim, crítica às dimensões, sobretudo das promessas e das concepções modernas de viver, né? Ou seja, a modernidade filosófica considera-se a partir de Descartes, um pouco antes, então, século XVI. Então, esse movimento vai até... Nós somos modernos nesse sentido, mas, assim, do ponto de vista das discussões, Nietzsche é um filósofo que está dentro de aspectos críticos à modernidade e ele se situa mais ou menos nessa posição, ou seja, iluminismo romântico, porque, ao mesmo tempo, está dentro de um bojo romântico, ou seja, valorizando elementos não simplesmente racionais, e criticando determinadas noções da modernidade via um outro viés, né? Então não é um viés de iluminismo da razão, mas um iluminismo por outras dimensões, das forças, das pulsões, dos desejos, daquilo que ele vai chamar depois mais no desenvolvimento do seu pensamento de vontade de poder, né? E que, portanto, como eu estava falando, a modernidade, ela se instaura, e mesmo a tradição, mas sobretudo na modernidade, se instaura uma visão que alguns chamam de logocêntrica, ou seja, a compreensão da razão como centro de toda a vida humana, né? E nisso, segundo o diagnóstico nietzschiano, isso estabeleceu-se digamos assim, uma redução dos aspectos fundamentais da vida e uma negatividade com relação à vida, no sentido das suas pulsões, das suas emoções, das intuições, enfim, esse outro lado que a gente costuma chamar de emoção, né? E daí o nome romântico, né?
E nesse aspecto, Nietzsche, de algum modo, proporciona criando uma série de novos conceitos, alguns elementos para repensar a nossa contemporaneidade. É comum hoje em dia, com rede social, com discussões de internet, você ouvir Nietzsche, do jeito que ele também é muito propagado, e sempre se lembrar de um livro chamado Assim Falou Zaratustra. Para quem está aqui assistindo o nosso programa, vai conhecer um pouco de Nietzsche, o que você recomendaria em termos como começar Nietzsche? Nietzsche é um autor fácil? Nietzsche se começa pelo livro da moda dele? Se começa antes? Se deixa esse pelo meio, pelo fim? Como estudar bem para se compreender Nietzsche? Essa é uma pergunta relativamente difícil. Acho que, primeiro eu queria comentar exatamente que Nietzsche é um filósofo, dado a essas características que eu estava comentando, você não ficar impassível, né? Existe muitas interpretações, é um filósofo multi-interpretativo, então dá a possibilidade de muitas compreensões variadas, porque a noção tradicional, há a ideia da tentativa de produção de um tipo de discurso que fosse que a gente costuma dizer, o mais rigoroso possível. Ou seja, onde não haja margem para interpretações, desdobramentos e tal. Nietzsche, nesse aspecto, é um filósofo que não admite isso, vamos dizer assim, de início. Ou seja, o que existem são interpretações, não existem neutralidades nas maneiras de você pensar, de você compreender, daí há vamos dizer assim, uma compreensão de que há uma interpretação permanente e isso tudo está envolvido naquilo que eu estava falando, a vontade de poder, né? Então esse é um primeiro aspecto para, vamos dizer assim, se preparar nisso. Então há vários tipos de interpretação, desde posições por exemplo, para dar um exemplo, né, posições teológicas que entendem que Nietzsche é um niilista, um negativo com relação a Jesus Cristo, a tradição, como tem teologias, vamos dizer assim, que valorizam o pensamento de Nietzsche como algo renovador e crítico a posições da própria teologia cristã, por exemplo, né, como também feminismos, né, ou seja, feminismos que Nietzsche é um filósofo que também tem muita propagação de ser um filósofo meio misógino, né? Tem para além do bem e do mal, que é um livro dele, já maduro, tem uma parte só de frases muito misóginas, assim. Mas, do mesmo jeito tem esse tipo, tem alguns que tentam entender, alguns feminismos que tentam entender Nietzsche como um filósofo importante para a renovação do pensamento feminista. Isso para te dar um quadro de que, vamos dizer assim, entender Nietzsche não é uma coisa no sentido de ter uma interpretação correta, e mesmo entre os estudiosos, isso para falar especificamente das pessoas que trabalham, há também controvérsias em termos do que é ler Nietzsche corretamente e tal. Bom, com relação a como ler, eu acho que a gente costuma dividir o pensamento de Nietzsche em 3 fases. Você falou do livro Assim Falava Zaratustra, que para alguns ele é um livro de abertura da fase madura. Então tem um período que é mais ligado a uma crítica e uma reinterpretação da antiguidade grega, né? Sobretudo o livro mais famoso é O Nascimento da Tragédia. Depois tem livros que são do período intermediário, que também são muito famosos, Gaia Ciência, Aurora, que são livros que a gente costuma chamar livros aforismáticos, livros meio fragmentários, assim, não muito sistemáticos e tal. E esse período mais, que alguns chamam de período maduro, que começa com Zaratustra. Bom, eu acho que a maneira mais interessante é exatamente perceber um pouco esse movimento do pensamento de Nietzsche, começando dos livros da primeira fase e seguindo um pouco os elementos do qual Nietzsche tem como referência de sua produção, especialmente
e isso acho que é fundamental, é colocá-lo na perspectiva de como ele interpreta a antiguidade grega, né? Numa crítica forte a esse racionalismo que vem com Sócrates, né? Ou seja, ele se coloca como uma figura antissocrática, antiplatônica, e perceber exatamente nesse movimento os conceitos irem surgindo. Zaratustra, portanto, já é um livro, além de muito metafórico, ou seja, já é uma experimentação de pensamento que ele faz, tentando expressar não de modo conceitual, rígido, o seu pensamento, mas como uma narrativa poética, assim, de um personagem que, vamos dizer assim, descobre lá na sua solidão a morte de Deus e o anúncio do além-homem, né, o que alguns mal traduzidos falam de super-homem, e passa por uma série de peripécias, numa narrativa meio fragmentária, sem muita linearidade. Então, nesse aspecto, começar do Zaratustra já é um certo problema, porque você não tem os elementos que conduzem para entender aquela plasticidade que ele coloca na narrativa, né, da multi-interpretação, os elementos. Então, entendê-lo, colocá-lo nessa crítica aos gregos, uma crítica à modernidade, e aí entender melhor como aqueles elementos plásticos, por exemplo, do Assim Falava Zaratustra, entram no contexto do seu pensamento. E mesmo isso não dá para você estabelecer, como eu falei, de maneira muito exata, né? Tal passagem significa isso e é exatamente desse modo. Há tentativas de colocá-lo, né, ou de se colocar elementos do seu pensamento dentro desse bojo maior e aí sim produzir interpretações e mesmo assim, como eu te falei, entre os estudiosos há elementos de controvérsia, né? Com quantos anos você leu o primeiro livro de Nietzsche? Bom, acho que eu já devia ter já foi ler mesmo, assim, livros, mas já estava na universidade, já estava com entrei cedo, já está com uns 19 anos, por aí. Recomendaria para adolescentes? Acho que sim, não tem problema. Inclusive, é muito engraçado, tem um curta, agora esqueci exatamente o nome, não sei se é... Mas é uma história de um menino que acha um livro de Nietzsche no lixão e começa a ler. E é engraçado. E ele um menino deve ter uns 10, 11 anos, pré-adolescente. E a leitura do livro começa a provocar muitas alterações. Eu acho que é totalmente possível, entendeu? Já vi histórias de pessoas até de professores, ou especialmente de um professor uma vez falando que lia o Zaratustra para a filha dele dormir, como se fosse um livro de historinhas, né? Assim, eu não vejo problema nenhum, entendeu? Existe muito tabu, e às vezes mesmo por um medo, assim, e por uma compreensão muito moralizada de compreender Nietzsche, né? Essa coisa, morte de Deus, pensamentos antimoral, como se Nietzsche fosse um amoralista, um nihilista. Isso são leituras daquilo que a gente pode chamar de senso comum filosófico, que partem de uma compreensão, no final das contas, equívoca e que tem medo no final das contas, nem leem porque tem medo de se influenciarem por algum tipo de compreensão e tal, ou não querem. Então, isso não cultiva e não ajuda para o pensamento filosófico. Eu não vejo problema nenhum, entendeu? Desde que, óbvio, né, dada como qualquer questionamento que qualquer pessoa, jovem ou adulto, possa ter, ele possa ter também espaços para cultivar esses questionamentos e melhorar sua compreensão sobre o que está sendo dito, né? Mas não vejo problema nenhum, sabe? Tem que causar uma reflexão, não um dogma, né? Exatamente, né? E isso no espaço da filosofia, esse às vezes é um problema, né? Muitas vezes, e Nietzsche também, apesar dele fazer várias advertências sobre isso, né? Falar para não crie estátuas de barro, que a estátua pode quebrar e cair sobre você, que é uma posição dogmática, né? Ou idólatra, num certo aspecto. A ideia é não ter esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa na filosofia realmente é algo
que, vamos dizer assim, não é, no fundo é a contraparte negativa, né, ou que a filosofia luta para que não ocorra, né? Dogmatismos, né, posições fechadas, enclausuradas, como tabus que não conseguem ampliar a compreensão da reflexão, em geral devem ser eliminadas do que a gente pode dizer como filosófico, né? E isso ocorre também, muitas vezes, entre os filósofos, ou seja, Nietzsche denuncia muitas vezes isso. Ou seja, às vezes os filósofos ficam convictos demais em função de um ou outro pensador e acabam, de alguma maneira, se fechando naquelas ideias ou naquelas posições e não tendo capacidade de reproblematizar aquilo que constituía. Não que não se tenha compreensões de que existem filósofos que são mais interessantes, filósofos que conseguiram, de algum modo, produzir processos reflexivos, argumentações mais elaboradas, mais convincentes, que você siga e que ele tenha, e você aprofunde e tal. Mas isso deve, pelo menos em termos de posicionamento filosófico, deve estar sempre aberto para novos questionamentos, novas inter-relações. Isso é muito positivo e muito ampliador, né, digamos assim, do horizonte das discussões filosóficas, né? Pois bem, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, nós voltamos daqui a pouco com o professor Marcos José, professor de filosofia da UFAL, a gente volta já com o programa Ponto de Vista.